Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical de hoje. Peço ao irmão presbítero Lauro que faça a oração, iniciando, e logo após a missionária Olinda, louvando o hino da harpa. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia. Amém. Feliz Jesus Pai para cada pai. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que está se iniciando. Pai amado, nesse momento, Pai, coloca cada irmão que está participando da escola dominical, aqueles também, Senhor, que estão em seus lugares onde estiver, que o Senhor esteja com cada um, em nome de Papai querido, abençoe o professor que vai dar aula nessa manhã, que o Senhor abra a mente, o entendimento, que o Senhor possa estar sempre ao lado de cada um, Senhor, abençoando. Que o Senhor abençoe cada aluno também, Senhor, que abra a mente, Senhor, entendimento para aprender mais um pouco de Ti, Papai. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado, presbítero Lauro, mas obrigado pelo Dia dos Pais, e um feliz Dia dos Pais para você também. Glória a Deus. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Cumprimentamos a Madre Igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Jesus é bom todo o tempo. Nosso Deus é precioso, nosso Pai Celestial. O hino da harpa, número 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. A igreja, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás sentado em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se está cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vencerá ou não. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com a sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Que nós venhamos olhar para frente, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado, pronto para nos perdoar das nossas fraquezas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária. Que Deus a abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a leitura oficial essa manhã e ore pelo presbítero Euler que estará ministrando a lição de hoje. Amém? Amém. A paz do Senhor. Feliz Dia dos Pais para todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Lição 6, 8 de agosto de 2021. Título da lição: O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Textuário. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena ser seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Viva o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. Que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias?
Então feriu as águas e se dividiram elas para uma banda e para outra banda. E Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Senhor, nesta manhã, apresentamos a Ti o Teu servo, presbítero Euler, que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã, ó Deus querido, que Tu possa continuar nos dando graça e entendimento para que possamos entender o que Teu servo tem aprendido nesta semana para transmitir para a Tua igreja, Pai. Abençoa, que o Teu Santo Espírito faça, meu Deus, viver tudo aquilo que tem estudado, meu Deus querido, e venha transmitir para a Tua igreja nesta manhã, para a glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus continue a abençoar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Nosso irmão presbítero Euler. Amém. Tô tentando fazer ficar maior aqui, meu visual aqui um pouco maior, mas não deu não. Mas tá bom. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né? Para aprendermos juntos. Graças a Deus. Aprendemos juntos. Hoje, lição número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Graças a Deus. Dando continuidade ao que aprendemos sobre Elias. A semana passada nós aprendemos sobre o reinado de Acasias. E hoje nós vamos aprender e falar um pouco sobre Elias. Basicamente, a lição vai focar muito em relação à substituição. Alguém que você prepara para ficar no seu lugar. O seu ministério é bom, é importante, mas você tem que preparar alguém para assumir o seu lugar quando você não for continuar. Porque tem prazo. Ninguém fica para sempre, ainda mais aqui na Terra, tem prazo. Pastor não dura para sempre, pai não dura para sempre, dirigente de uma empresa não dura para sempre, ministério, a pessoa não fica para sempre atuando. Todo mundo na sua profissão, professor, todo mundo um dia aposenta, um dia para. Então, não é assim, não é diferente em relação a, ministerialmente falando, em relação ao que estava acontecendo ali. Elias tinha que preparar alguém para estar no seu lugar, para assumir o seu lugar. É isso? Foi assim com Moisés. Foi assim com Moisés e Josué. Josué foi aprendendo. Por isso que é importante você fazer discípulos. E entre os discípulos que você faz, você vê alguém ali que vai poder te substituir. Foi assim. Isso criou uma amizade, um vínculo tão maravilhoso. E fala também da amizade que tinha que ter entre as pessoas. Nós vamos falar dessa lição, vamos entender também muito em relação à amizade. A amizade de Jonatas com Davi, a linda amizade de Noemi com Ruth, a amizade de Paulo com Silas, a amizade de Elias com Eliseu, que é o que a gente vai falar bastante sobre isso, e também a amizade de Jesus com seus discípulos. Vou entrar aqui na lição, eu estou pontuando algumas coisas que eu acho que é importante pontuar isso, e fala também da amizade de Jesus e seus discípulos. Vamos chamar aí mais servos, nós chamarei amigos, é isso? E a Bíblia fala muito em relação à amizade. Eu acho interessante as passagens que falam de amizade, Provérbios 18, 24, 17, 17. Ama o amigo, na angústia nasce o irmão. Há amigos que são mais chegados que irmão. A gente, ao longo da nossa estrada, da nossa jornada, existem pessoas que se espelham na gente, no nosso exemplo. Existem pessoas que nós nos espelhamos neles, nos seus exemplos. Existem pessoas que verdadeiramente vale a pena ser amigo dele, olhar o seu exemplo,
olhar o seu caráter, a sua forma de viver, a sua maneira de se conduzir para aquilo para o qual foi chamado. Elias era uma bênção. Elias era um exemplo de caráter, de dedicação. Então, são coisas muito importantes que é bom a gente pontuar. Você ter alguém em quem você se espelhar para você... A Bíblia fala assim, sede meus imitadores conforme eu sou de Cristo. Paulo falando, dizendo isso, né? Conforme eu sou de Cristo. Então, às vezes, dependendo do testemunho, da forma como a pessoa age, vale a pena você imitar a pessoa. Eu achei muito interessante, é bom que se coloque isso. Algumas pontuações que eu achei interessante. Elias era profeta. Eliseu, profeta. Profeta, nós aprendemos, é um ministério, não é isso? Profeta significa porta-voz, é um dom ministerial, é isso? E Elias, o tesbita, significa Javé é Deus. Eliseu significa Deus é salvação. E eu queria só, que está dentro desse período aqui que nós estamos estudando, dentro desse período aqui que vai de período de 875 a 848 a.C., pontuar algumas coisas que eu acho que é interessante também, que era bom a gente falar. Algumas curiosidades. Nesse período, existiram 2 reis com o mesmo nome. Acasias foi rei de Israel durante 2 anos, era filho de Acabe, e reinou no ano 853 e começou a reinar no ano 853. E lá no Reino do Sul, em Judá, teve um também, já no ano de 841, que chamava Acasias, que reinou durante 1 ano. Ele era filho de Jorão. Esses 2 Acasias deram um péssimo testemunho. Nem o Acasias do Reino do Norte e nem o Acasias do Reino do Sul foram bons reis. E tinham o mesmo nome. Outros 2 reis com o mesmo nome, Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, Jeroboão I, durante 2 anos, ele iniciou em 930 a.C. e foi até 908. E teve o Jeroboão II, que reinou em Israel durante 41 anos. Pegou de 793 a.C. até 752. Uma outra curiosidade interessante também é que nesse período nós tivemos, Judá teve uma mulher como rainha. A única que se tem notícia. Uma mulher como líder, como rainha. Agora, para os tempos modernos, no início de Israel, que voltou a ser um país aqui, em 1948, se não me engano, tivemos o primeiro-ministro Golda Meir, não sei, foi uma excelente pessoa. Mas lá, naquela época, teve uma chamada Atália, foi soberana de Judá, do Reino do Sul, que foi soberana durante 6 anos. Ela era mãe de Acasias, ela era avó de Joás. Ela começou a reinar no ano de 841 a.C., reinou durante 6 anos. Ela matou todos os netos, ela era ruim, produziu coisas erradas, mas aí o sacerdote Joiada e a tia de Joás, Jeozebate, se não me engano, esconderam Joás. Ele ficou escondido, e aí ele não morreu. Depois, com 7 anos, ele assumiu o trono. Né? Durante a vida do sacerdote Joiada, Joás foi um bom rei. Joás reinou 40 anos, de 835 a 796 a.C. É isso? As coisas que eu acho interessantes. Outra coisa que eu gostaria outra curiosidade, que eu acho interessante em relação às cidades importantes, que vai envolver principalmente a lição de hoje. Esse período, principalmente a lição de hoje. Cidade de Gilgal, que era a base de operação, o primeiro acampamento dos israelitas. Gilgal, a primeira cidade, desculpa, que os israelitas, ao atravessar o Jordão, eles acamparam ali. Em Gilgal aconteceu muita coisa. Foi um recomeço, aconteceram muitas coisas em Gilgal. Tem uma importância muito grande para os judeus. Em Gilgal cessou o maná, em Gilgal foram feitas a circuncisão dos israelitas, foram circuncidados. Em Gilgal funcionou como base de operações para que Josué, com o povo, começasse a fazer a conquista
das terras, invadisse Jericó, derrubasse os muros, enfim. Então, Gilgal significa rolante, o círculo de pedras, e foi a base de operação. Outra cidade, Betel, que significa casa de Deus, ou luz, também vai ter uma importância muito grande dentro desse período e principalmente nessa lição. E Jericó. Jericó significa perfumado, que é provavelmente a cidade mais antiga do mundo. Provavelmente, os historiadores acreditam que seja a cidade mais antiga do mundo. É isso? E vai ter importância muito grande o Rio Jordão. Jordão significa bebedouro, e o lugar onde se desce. E ali na região da Palestina, que não envolve só Israel, só Judá, na região da Palestina ali é o rio principal, até hoje, Jordão é o rio principal da região da Palestina. Certo? Isso que eu queria pontuar, essas curiosidades, sobre as observações para vocês. E falei sobre os exemplos bíblicos de amigos, né? Davi e Jonas, Paulo e Silas, Jesus e seus discípulos, Elias e Eliseu, Josué e Moisés, Ruth e Noemi, e eu gostaria de destacar outros também, que não estão na Bíblia. E 2 que vieram aqui e fundaram o início das Assembleias de Deus, começo, lá em Belém do Pará, né? Gunnar Wingre e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus. E outros, às vezes você, eu, provavelmente o pastor também, nós temos pessoas que foram amigos, por um período Deus une para ser amigo, para aprender bastante coisas, para aprender com a pessoa com a qual são verdadeiros amigos. Certo? Achei que era importante destacar, falar dessas curiosidades. E hoje vamos falar sobre Elias e Eliseu. A lição, né? Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E mostrar e entender a importância de que se exista um sucessor. Todo presidente tem um sucessor. Existem cargos que são vitalícios, mas tem alguém para suceder quando a pessoa não puder mais atuar. Todo presidente tem um sucessor. O Congresso, ainda bem, né? O Congresso se renova. Se não me engano, o senador é de 8 em 8 anos e deputado, se não me engano, de 4 ou de 5 em 5 anos. Então, se renova. Lideranças são renovadas. Um técnico de um time de futebol não fica para sempre. Ele é substituído. Então, algumas coisas precisam. O diretor de uma empresa é substituído. Então, às vezes, na obra, chega um tempo em que é preciso ser substituído. Vamos entrar aqui na lição, dado essas curiosidades, os pormenores, vamos entrar aqui na lição número 6, 8 de agosto de 2021. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Certo? Existiam comunidades, colônias, que eram principais, e eu queria falar para vocês sobre isso também, ainda em continuação das comunidades. Quando se fala em filhos dos profetas, olha, uma coisa interessante. Quando cita assim, os filhos dos profetas, eu entendia, quando eu ainda não compreendia essas coisas, há um tempo atrás, eu entendia que, quando se falava filho dos profetas, eu dizia, mas rapaz, esses profetas faziam muito filho. Eles tinham mulheres e constituíam família e faziam um monte de filhos, né? Mas não é nesse sentido. Você pode substituir a palavra, quando a gente entender e ler esses capítulos aqui, essa lição, por discípulos, por estudantes, por seguidores, filhos dos profetas, nesse sentido. Aqueles discípulos, aqueles seguidores que seguiam os ensinamentos dos profetas, os ensinos dos profetas, especialmente começando por Samuel, que começou a fundar a escola de profetas. Eles aprendiam, basicamente, especialmente nessas 4 cidades. Tinha as comunidades principais de profetas ali, que eram em Gilgal, em Betel e em Jericó. Certo? Então, filhos dos profetas são discípulos dos profetas. Quando falar sobre filhos dos profetas, quer que você entenda dessa forma. Ok? Filhos dos profetas, discípulos, alunos. Ok? Então, vamos aqui. Envolve, já falei, sobre o período, de 875 a 848. Introdução. O ministério de Elias estava terminando, quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. Lembra que Elias estava lá no Monte Horebe, que Deus deu 3 missões,
importantes para Elias: ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú, rei de Israel, e ungir Eliseu, seu sucessor. Só uma curiosidade também sobre Jeú. Jeú, de todos os horríveis pecadores, reis de Israel, Jeú foi o menos pior. Foi o que conseguiu agradar de alguma forma a Deus, porque ele cumpriu aquilo que Deus determinou que ele cumprisse. Ele seguiu as orientações do profeta. Então ele foi um rei que foi menos pior, que matou os profetas de Baal, derrubou a idolatria. Mas depois ele acabou fazendo besteira também. Só que ele foi um dos menos pior, um pouquinho melhor, Jeú. E, se não me engano, ele também foi que deu fim a Acabe e a Jezabel. Ele realmente foi um pouco menos pior que os outros reis. Bom, o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O mais interessante é que Elias, ele era sério, ele lutava para defender a causa do evangelho, a causa da presença de Deus, comunicar, demonstrar o poder de Deus e combater a idolatria desses reis tão ímpios que ficavam tentando introduzir nos judeus essas coisas. Ele não deixava que isso acontecesse. E os filhos dos profetas, seus seguidores, os seguidores dos profetas, também lutavam por isso. Tanto que Deus fala: olha, Elias não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram, não se ajoelharam, não beijaram a Baal. Esses profetas eram perseguidos. Jezabel perseguiu eles. E Eliseu ia conhecer que um cenário difícil. Né? O escolhido foi Eliseu, conforme 1 Reis 19:16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Elias queria deixar alguma lembrança, algum legado, alguma coisa, para Eliseu. O que você gostaria de receber, da sua parte? Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. O que eu acho interessante é quando Elias fala para Eliseu assim: pede-me o que queres que te dê antes de eu ser tomado. Atenta para essa palavra antes. Por que Elias falou para Eliseu: pede o que queres que te seja dado antes de eu ser tomado de ti? Por que antes? O que Elias estava querendo dizer? Quando eu for tomado, que eu estiver lá no céu, que eu estiver lá na glória, numa outra dimensão, eu não vou poder mais atender a você. Isso prova que os santos, as pessoas que vão para o céu, que estão eles não podem interceder sobre nós. Eles fazem isso enquanto vida, agora. Elias só poderia atender a algum pedido, fazer alguma coisa para Eliseu, enquanto ele estava aqui. Por isso que ele diz para Eliseu: pede-me o que queres antes que eu seja tomado de ti. Antes. Tá? Tem que entender bem essa palavra. E aí Eliseu foi inteligente no seu pedido. Pediu porção dobrada, não é isso? Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Está lá em 2 Reis 2:9. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos dessa lição. Você vai ver uma curiosidade interessante aqui, que tem esse nuance também, tem esse norte também, em relação aos milagres. Curiosamente, os milagres que são mencionados, os 7 milagres, 7 grandes feitos de Elias, e mencionado 14 de Eliseu. Curiosamente, é o dobro. Tópico 1. A despedida de Elias. A despedida de Elias. Ponto 1 do tópico 1. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Realizou mesmo? Bastante mesmo. Foram marcantes. Né? Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Nós falamos sobre isso numa lição passada, ou atrasada, 1 Reis 18:40, aquela batalha que ele teve no Monte Carmelo.
Foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar os reis. Olha, ele não tinha medo, não. Ele falava mesmo, se tivesse que ser falado para os reis, ele falava mesmo. Era corajoso. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. 1 Reis 19, versículo 4 ao versículo 6. Você pode conferir isso. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Chegou o povo que tinha temor de Deus, amava. Moisés, ninguém queria que Moisés partisse, não, fosse embora, não. Moisés era considerado como um semideus, um deus pelos judeus, até hoje. Porém, chegou o tempo em que Deus falou, sobe aqui no Monte Nebo, Moisés, vamos conversar. E Josué vai ficar no seu lugar. Chega o tempo que termina. Não foi fácil para Jesus reunir seus discípulos. Eu penso que Jesus sentiu, ele era humano. Eu vou partir. Ele avisou, muitos ainda não entendiam, né? Está chegando o meu tempo, eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou ressuscitar e vou partir. Deixa eu falar para vocês aqui. Então, teve um tom de despedida quando ele fez aquele último discurso da Santa Ceia. É isso? Elias realizou grandes feitos, nós já lemos, foi ousado, perspicaz. Bom, aqui, um profeta com grandeza de alma. No entanto, meio diante das realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Tá, ponto 2 do tópico 1. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, só abrir um parênteses aqui, que eu achei que é interessante, eu tinha que falar para vocês também, aproveitando a brecha do Dia dos Pais, isso aplica à nossa vida, aos pais que nós temos também, que às vezes ele realizou muitos conselhos, muitos exemplos, muitas coisas, claro que alguns não deram um bom exemplo, para a gente, e deixa um legado para a gente, e deixa um legado de conselhos, de coisas antes de partir. E hoje a gente relembrar essas coisas boas que eles fizeram por nós, e levar em consideração também. É isso? Continuando aqui. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Ponto 2. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés. Está lá em Mateus 17, 3. Monte da Transfiguração. Que interessante, não é isso? O único que é mencionado, que aparece no Monte da Transfiguração, como se estivesse retornando para aparecer. Elias e Moisés, que há, sim, algumas dúvidas ainda se Moisés tenha morrido ou não. E Elias apareceram no Monte da Transfiguração, falando com Jesus acerca do seu mistério e sua ressurreição. É isso? Elias, não proferiu nenhuma profecia de longo prazo. E provavelmente não escreveu, pelo menos que se tem a notícia, né, nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza, olha essa frase, que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Havia integridade em Elias? Havia grandeza em sua alma? Com certeza. É chamado de profeta do fogo, profeta de poder. Eu tenho que botar... Deixa eu só botar uma água aqui, porque eu não tomei água no início, quando eu estava dando aula, começar a dar aula. É sempre bom molhar um pouquinho a garganta para a gente conseguir. Eu tenho essa necessidade, que é recomendável, né? Que se beba água de vez em quando você está falando muito. Certo? Beber uma água aqui. E a gente continua. Não era um profeta de grandeza de alma, é isso? Ponto 3 do tópico 1. Gilgal, um lugar de boas recordações. Nós falamos, né, sobre Gilgal, vamos falar aqui um pouco. Um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Vai lembrar muito o arrebatamento da igreja,
Você vai ver lá em Tessalonicenses, quando fala sobre isso, né? É interessante. Então ele começou a iniciar os preparativos para os arrebatamentos. Sabe o que eu acho interessante? É que Elias, sabendo que ele ia partir, não sentou assim numa cadeira ou numa rede, não, eu já vou partir, nem ficar quietinho aqui na cama. Não. Ele foi tão atuante antes de partir, foi numa cidade, foi provavelmente rever os filhos dos profetas, que ouviam seus conselhos, dar orientações para Eliseu. Ele foi atuante, até o fim da sua vida ele foi atuante. Interessante, Eliseu. Era um homem realmente, né, que não ficava parado. Era muito dinâmico. Esse lugar, falando sobre Gilgal, esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal, foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Você pode conferir isso lá em Josué 4, versículos 19 e 20. A importância de Gilgal. Ali também, os israelitas foram circuncidados. Josué capítulo 5, de 1 ao 9. Falei sobre isso para vocês, né? Sobre Gilgal. E celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi ali que celebraram. E também cessou o maná, né? Eles mesmos começaram a plantar e colher e comer das unidades da terra. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Ministério profético. Né? Profeta, porta-voz, dom ministerial. Nós falamos sobre isso, né? E aqui, o que eu acho interessante, que é bom ler para vocês, não deve ter na revista de vocês, a síntese do tópico 1. Todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Elias terminou a carreira possuindo muito mais conquistas. Aliás, não teve derrotas, né? Elias foi uma benção, sempre foi vitorioso. Vamos para o tópico 2. Tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. Interessante que as pessoas só conversam se eles têm alguma coisa em comum. As pessoas só dialogam, o casal só conversa se tiver alguma coisa em comum. Amigos só conversam se tiver alguma coisa em comum. Você vai, às vezes, para um lugar, para uma festa, às vezes você não tem com quem conversar, porque os assuntos são diferentes. Dependendo do assunto, não bate. Mas se vocês têm assunto em comum, casal tem sempre que ter assunto em comum. Pai e filho tem sempre que ter assunto em comum. Amigos, é muito importante que tenham assuntos em comum. Acho interessante quando ele começa a mencionar aqui, onde passaram por todas as cidades, e aí atravessaram o Jordão, e aí Elias e Eliseu começam a conversar. Os discípulos do caminho de Emaús estavam conversando acerca de Jesus, da ressurreição. Estavam aqui naquele diálogo, conversando, lá em Mateus, lá nos evangelhos. Interessante o diálogo ali que existia entre Josué e Moisés. Interessante esse diálogo aqui que existia. De 6 a 11 anos, mais ou menos, Eliseu serviu Elias. Ele aprendeu muito com Elias, ele observava. Eles dialogavam, conversavam. Quantas coisas Elias devia estar orientando Eliseu devia estar observando, conversando, perguntando, conversando, falando também. Com certeza eles estavam preocupados com aquela situação espiritual da nação de Israel, com aquela idolatria, com aqueles reis horríveis. Não é isso? Então, eles estavam conversando. Antes de Deus levar Elias num redemoinho do céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Certo? E aí é quando eles estão conversando, e aí no ponto 2 do tópico 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que de qualquer coisa que Eliseu então disse: peço-te
haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. 2 Reis 2, versículo 9, parte B. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de herança eram dadas para o filho primogênito. Você confere lá em Deuteronômio 21, versículo 15 ao 17. É como se fosse assim, você tem 10 filhos. Cada um vai herdar aí um alqueire de terra. Mas o mais velho, o primogênito, ao invés de herdar um alqueire, herda 2. Cada um vai herdar 2 novilhas. Mas o primogênito, ao invés de herdar 2, ele herda 4. É dobrado, porção dobrada. O que Eliseu estava querendo dizer com isso? Peste porção dobrada. No sentido espiritual, ele está se colocando como filho, e como filho primogênito. Tem muitos profetas, são seguidores, mas eu quero ser o primogênito de todos. Eu quero ter porção dobrada. Né? Muito interessante esse pedido inteligente de Eliseu. E pedido difícil, pedido duro. Porque a resposta, quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem. Quanto mais você é dado, mais você é cobrado. Por isso, Elias diz para ele, dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. 2 Reis 2, versículo 9, parte B. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Você confere isso em Deuteronômio, capítulo 21, do 15 a 17. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito, a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, zelo pela verdadeira adoração. Essas duas qualidades aqui, que chamam a atenção da gente, que era visível em Elias, coragem e zelo pela verdadeira adoração. Eliseu admirava isso em Elias. E muitas vezes é isso que nós temos que admirar. Nós não temos que admirar um amigo porque ele é rico, porque ele é bonito, porque ele é importante. Não. Mas temos que admirar um amigo pelo zelo e pela coragem. Mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Me permite, pastor, mencionar, o pastor tem um amigo que de vez em quando ia lá com a caminhonete, ele morreu, né? Eu acho bonito quando o pastor falava sobre ele, e ele era uma pessoa que tinha zelo e coragem. Ele era fortão, gordão, não lembro agora o nome dele, e que demonstrava isso, a verdadeira amizade, a lembrança que a gente tem, não é isso? Eu tive amigos assim, tive pastores maravilhosos, tive alguns pastores ao longo da minha vida que foram belos exemplos. Então, Elias se destacava pelo zelo e pela coragem, se chamava muito pelo zelo e coragem, pela verdadeira adoração, que não era exemplo somente para Eliseu, mas era exemplo para os filhos dos profetas, era exemplo para a nação. Os reis poderiam até não obedecer Elias, mas eles respeitavam, eles tinham medo de Elias. Ponto 3 do tópico 2. Elias, a inspiração de Eliseu. Deus ajude. Que as pessoas que inspirem você, que inspirem a nossa juventude, não sejam essas amitas da vida, esses Pablo Vittar da vida, essas porcarias de exemplos tão maléficos, mas que sejam, nós precisamos de ter espelhos melhores, pessoas que possam inspirem de forma melhor. Nós estamos pobres, carentes de pessoas que inspirem melhor testemunho para nossos jovens, para a nossa juventude, para a nossa sociedade. Nós precisamos de ter referências melhores. Melhores governos, melhores políticos, melhores líderes, melhores exemplos. Graças a Deus que temos muitos bons exemplos. Fazer um elogio do corpo presente, nosso pastor é um bom exemplo também, e tem muitos pastores que são bons exemplos, felizes, mas infelizmente estamos carentes. Tem muitos que deixam muito a desejar. Então que a gente possa ter pessoas às quais a gente possa realmente poder se inspirar nelas. Sabendo que o verdadeiro, que aquele que nos inspira, que é o maior, que é aquele que nós devemos realmente olhar para ele, autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo. Não é isso? Ponto 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Vou ter que correr um pouco, já vai dar 10 horas.
As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e com fidelidade. Também gostaria, embora não tenha na sua revista, de falar essa síntese aqui do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele, basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Por que ele faz essa síntese? Porque quando Eliseu pede isso para Elias, ele está pedindo para Deus. Ele sabia que pedindo para Elias era pedindo para Deus também. Porção dobrada do teu Espírito. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. Elias, quando subiu ao céu no redemoinho, ele deixou cair em direção, propositadamente, em direção a Eliseu, a sua capa, ou o seu manto. Alguma coisa que ele deixou como lembrança para Eliseu. Tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. Ponto 1. A comunhão de Elias e Eliseu. E é natural que a gente deixe alguém, que a gente deixe alguma coisa de é natural. Tem, por exemplo, mães ou avós que deixam uma padaria, uma lembrança. Tem pais, tem fazendeiro, ó, filho, vou deixar aqui uma lembrança para você aqui. Tem avó que deixa uma panela de cozinhar como lembrança. Tá? Panela de alumínio, de cobre, tá? Deixar como lembrança. Não é idolatria. Deixa uma lembrança. Só uma lembrança. Tem pai que deixa um paletó com lembrança. Quando morrer, você vai dar aquele paletó para você. Então, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, porque denota intimidade e comunhão entre os dois, nós falamos sobre isso. Só dá para conversar, dialogar pela estrada e caminho se tiver intimidade, comunhão e assuntos em comum. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o elevou no redemoinho. O carro de fogo passou entre eles e um redemoinho elevou Elias. Né? A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Gunnar e Daniel Berg eram amigos. Por causa desse vínculo, dessa amizade, se encontraram nos Estados Unidos, vieram para o Brasil, fundaram um grande ministério, a Assembleia de Deus no Brasil, se não me engano, em 1911, em Belém do Pará. Então, Elias e Eliseu, amizade de Jonatas e Davi. Nós falamos das outras amizades, né? Josué e Moisés, de Ruth e Noemi. Continuando aqui. Ponto 2 do tópico 3. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ele era servo de Elias, servia Elias. Né? Você confere em 2 Reis 2:13. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando de preferência quando não for partido contrário, partido rival, né? Quando um presidente pega a sua faixa presidencial e passa para o outro, ele termina ali o seu mandato, ele retira a faixa, ele passa para o outro. O que simboliza aquela faixa? Que agora o outro vai ficar no lugar dele. É um objeto, é uma faixa, mas é um símbolo que representa que o outro agora vai ocupar o lugar dele. É mais ou menos assim para você entender. Alguém passou a faixa de presidente, se não me engano, agora eu não lembro o nome, aquele cara que passou para o nosso presidente atual, Bolsonaro, passou aquela faixa de presidente. É como se fosse isso. Elias deixou cair a capa e Eliseu pegou aquela capa, simbolizava, o que simbolizava aquela capa ali?
porque os filhos dos profetas, de longe, a beira do Jordão, a Jericó de longe, eles viram. Eles podem não ter visto o que aconteceu, carro de fogo separado, às vezes essa visão só Eliseu teve, mas eles viram que Eliseu agora estava com a capa de Elias. Eles viram isso, eles acharam isso interessante, simbolizava para eles, não é isso? Esse episódio foi visto pelos filhos do profeta de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Né? A capa de Elias. Voltando aqui. A capa, ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Continuando o que eu já li, esse episódio foi visto pelos filhos do profeta de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Eliseu passou a ter uma unção tal qual tinha Elias. Uma unção tal qual tinha Elias. É no espírito da unção de Elias. Não é o mesmo, Elias sucedeu. Deixa eu ler a síntese desse tópico também, eu achei extremamente interessante. Vou ler para vocês. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Certo? Só relembrando a vocês que Enoque também foi arrebatado, né? Foi transladado, foi levado ao céu. Não conheceu a morte. Esses fatos que aconteceu com Enoque e esse fato que aconteceu com Elias nos faz lembrar, nos faz pensar, nos faz entender, e você vai ver lá em 1 Tessalonicenses 4, se não me engano, versículo 16 e 17, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação ao que vai acontecer com o povo de Deus, com a igreja, com aqueles que servem ao Senhor naquele grande dia. É isso? Translado milagroso. Tanto aconteceu com Enoque, quanto aconteceu com Elias, e quanto vai acontecer também com a igreja. É isso? Nós vamos aqui para a conclusão. Conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente, estamos falando do profeta atualmente. E hoje, como é que é a questão do profeta? Que nós falamos para vocês que profeta é o porta-voz. É um dom ministerial, ele é o porta-voz de Deus. E sofre. Porque o profeta, ele corrige. Deus manda ele falar duro, ele fala. Deus manda ele corrigir, ele corrige. Não é isso? Acho interessante é que Davi gostava e tinha um profeta Natan, que ficava ali no seu reinado. E Davi falou para Natan o desejo. Ele construiu um palácio. E Natan falou para ele, faz o que seu coração quiser. Deus está contigo. O que você quiser, se desejar, você faz. Mensagem boa, né? Davi gostou. E Natan foi embora. Depois Natan voltou. Deus mandou Natan voltar. Natan voltou e falou, Davi, você não vai construir o palácio, não. Aquele que foi gerado de ti é que vai construir o palácio. Você é um homem de sangue. E me faz lembrar, não para a minha glória, para a glória de Deus. Faz lembrar de um fato ocorrido comigo, eu já comentei com vocês, eu acho que vale a pena mencionar isso, que está dentro da lição, tem tudo a ver. Meu irmão trabalhava num cartório, na 512, se não me engano, há muitos anos. Fizeram uma reunião que ele seria demitido. Alguns seriam demitidos e ele seria demitido. Eu passei por lá para visitá-lo, conversamos um pouco, ele falou, olha por mim, estão querendo me demitir. Não, Deus vai... Não, confia em Deus. Deus vai guardar você aí, Deus. Você não vai... Não posso falar o nome dele, não tem problema não. É 10. Você vai... Está até fazendo aniversário hoje. Vai ficar aí, cara, sem emprego. Tem sua família, tem que cuidar. Aí desci, era o primeiro pavimento, um cartão. Aí desci, fui preparado para pegar. Quando eu estava lá na parada, para pegar o ônibus, Deus falou para mim, volta lá, e fala para teu irmão que ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Ele vai precisar passar por isso. Mas eu vou cuidar dele. E eu voltei lá e falei com meu irmão. Deus mandou te dizer que você vai ser demitido sim. Mas você confia nele, você precisa passar por essa prova
Tem algumas coisas que você precisa consertar na sua vida, mas Deus vai cuidar de você. E, de fato, passou um estreito. Teve algumas lições na vida, mas aprendi. Então, às vezes, a gente tem que ter coragem de falar aquilo que Deus manda, não é isso? Conclusão. Vamos voltar aqui para a conclusão. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Certo? Eu quero ler aqui as perguntas para refletir, para que a gente possa concluir. Eu gosto muito de fazer isso, quando eu estou dando aula. A respeito de Elias e Eliseu, seu sucessor, responda. Isso está na sua revista. Vamos ler aqui. A primeira pergunta. O que realmente Eliseu estava querendo de Elias quando pediu porção dobrada do seu espírito? A resposta. Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. 1 Reis 19, 13 ao 14. Segunda pergunta. Por que nos ensina o fato de as profecias de Elias serem cumpridas a curto prazo, diferente de outros profetas? Resposta. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas, principalmente, pela integridade e grandeza de sua alma. Nós comentamos sobre isso. A terceira pergunta. Essa terceira pergunta aqui tem um erro aqui, tá? Tem na sua revista aí, você vai perceber que tem um erro aí. A pergunta é, de que maneira Eliseu terminou o seu ministério? Na verdade, não é Eliseu. A pessoa, quando digitou, quando fez a revista, ele errou o nome. De que maneira, o certo é de que maneira Elias terminou o seu ministério. Elias, e não Eliseu, tá bom? Ele está falando de Elias, do término do ministério de Elias. Então, a forma correta de perguntar seria, de que maneira Elias terminou seu ministério? E aí a resposta, honrado pelos que temiam ao Senhor e respeitado pelos inimigos de Deus. A penúltima pergunta, qual foi a maior herança espiritual que Elias deixou para Eliseu? E a resposta, a sua capa, sua unção, isto é, a sua autoridade de profeta. Certo? E a última pergunta. O que representou a capa de Elias para o ministério de Eliseu? O que representa uma faixa presidencial que é passada de um presidente para outro, por exemplo? Né? O que representou a capa de Elias para o ministério de Eliseu? A resposta. Ela legitimou o ministério dele publicamente. Os filhos dos profetas estavam lá, ao longo do Jordão, na beira, né, ali em Jericó, viram visualmente aquilo acontecer. Então, a resposta, ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma banda e outra banda. E você confere isso em 2 Reis 2, versículo 14. Amém? Essa é a aula que a gente pôde trazer para os irmãos. Aprendemos junto, aprendi muito. A gente pensa que sabe muita coisa, mas não sabe. Sempre está aprendendo coisas novas, né? E eu aprendi muito durante o estudo dessa aula. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Feliz Dia dos Pais para todos. Se for possível, dada a exiguidade do tempo, pode ser que não. Mas se for possível, depois, ao final da aula, ou quem sabe à noite, a gente possa recitar um poema a respeito do Dia dos Pais, o qual a gente tem, tá bom? Deus abençoe. Voltamos a palavra para o nosso irmão Léo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e continue orando por nós. Assim encerra. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmão presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Abençoe sua vida, seu ministério. Continue sempre abençoado. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Obrigado a todos, ao presbítero Euler pela aula. Muito boa aula. Aprendemos nesta manhã
a respeito dos ministérios de Elias e também de Eliseu. Uma dupla Elili, né? Os irmãos chamam a irmã Eliane de irmã Lili, né? Que é uma dupla Elili. Queridos irmãos, eu gostaria de acrescentar alguma coisinha para melhor esclarecimento da lição de hoje. O apóstolo Paulo, ele diz assim, e foi dito na conclusão: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O profeta, o apóstolo Tiago, ele diz, né, que Elias foi sujeito, que nós somos sujeitos às mesmas falhas que Elias teve. Então, ninguém é perfeito. Por mais que você, como ser humano, procura viver uma vida santa com Deus, sempre nós vamos ser imperfeitos. A imperfeição faz parte da natureza humana por causa do pecado. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele dá um referencial, como eu sou de Cristo. Então, tudo aquilo que nós possamos nos espelhar em alguém, esse alguém tem que ter se espelhado em Cristo. O paradigma, o fundamento é Cristo. Paulo diz assim, tudo aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas faço tudo aquilo que não quero. Então, Paulo está dizendo e confessando da sua imperfeição. Por isso que ele diz, sejam meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Então, tudo aquilo que uma pessoa, que ela possa ser um paradigma na sua visão, tudo aquilo que ela for compatível, coerente com o viver cristão, com a palavra de Deus, siga. Mas você também vai ver coisas nelas que elas deixam a desejar. Assim como Elias, como Paulo, elas deixam a desejar. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado de estar com um olho na pessoa e um olho na palavra. Ok? Isso serve para todos nós. É um quesito que eu gostaria de abordar com os irmãos. O segundo quesito que eu gostaria de abordar com os irmãos é a questão da substituição e consagração de servos de Deus para o santo ministério. Quando nós pegamos a escolha, foi citado nesta manhã, a dupla Moisés e Josué. A escolha de Josué não foi uma escolha pessoal. A escolha de Josué, como a de Moisés, elas foram feitas por Deus. Então, nós, servos de Deus, que temos chamada, não vem pensar que é o pastor que escolhe. O pastor que escolhe alguém para o ministério, para determinada posição sacerdotal, ela vem de Deus. Quando Deus falou para o profeta Elias, está lá em 1 Reis 19:15, foi lido nesta manhã. Olha, vá e consagra Azael e consagra Eliseu,
Foi uma ordem pessoal de Deus, uma escolha pessoal de Deus. Não foi Elias que teve autonomia para tal. Ele recebeu uma ordem de Deus para consagrá-los. Assim como nós, no ministério, nós não consagramos aleatoriamente. É quando Deus determina. A unção de Saul para rei. Foi Deus que mandou o profeta Samuel ir lá na tribo de Benjamim, escolher um homem para ser rei de Israel. Antes, mandou que ele dissesse aos israelitas o que aconteceria com eles por ter renunciado Deus como rei de Israel para um rei terreno. As consequências foram terríveis. A unção de Salomão, a consagração de Salomão. Quantos irmãos de Salomão se levantaram para ser rei? Conseguiram? Não conseguiram, caíram, porque não foi Deus que escolheu. Então, eu aprendi, e muito com os pastores aos quais eu fui submisso, de que a consagração é algo muito sério. Quantos têm consagrado pessoas por serem amigos, por serem parentes, e a igreja tem sido um desastre para a igreja. Por isso, nós precisamos receber de Deus. Quando o pastor chama alguém para a consagração, é porque Deus já o orientou. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o que Jesus fez? Jesus foi para o monte, ele orou, e o Pai disse, é esse e aquele. Tá? Então, essa missão é uma missão muito difícil. Não vai pelo grau de amizade que se tem, vai mais pela orientação do Espírito de Deus. Essa é uma colocação que eu gostaria de fazer. Aí vemos pessoas, fulano não fez o sucessor. Irmãos, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Quando você olha para Moisés, fala, Moisés errou, Moisés não, Josué não seguiu o exemplo de Moisés, não fez o sucessor. Se Deus tivesse mandado Josué escolher alguém, certamente ele iria levar alguém para sucedê-lo. No entanto, Deus não autorizou e ele também não fez aleatoriamente. Então, quero que isso fique bem claro para nós, que a escolha para o santo ministério é algo que vem de Deus e não somente da liderança. Quando nós fazemos unilateralmente, as consequências vêm para o corpo de Cristo, ok? Esse é o outro quesito que eu gostaria de trazer aos irmãos. Por último, no arrebatamento de Elias, tem uma lição muito boa para nós, que deste mundo nós não levamos nada. Fica tudo aqui. Nós levamos as obras. Tudo aquilo que nós fizemos. Porque a palavra de Deus diz que, até um hino diz, como chegarei diante de Deus de mãos vazias. Então, nós vamos levar as nossas obras para o tribunal de Cristo, onde não seremos julgados para ser salvos. Seremos julgados pelas obras, pelos galardões que receberemos. Se a sua obra é palha, se a sua obra é ouro, é prata, feno, ela será passada pelo crivo, pelo fogo de Deus, para ser aprovada ou ser queimada. Então, o que ficou
as vestes ficaram, porque nós seremos revestidos de uma veste celestial, um corpo glorioso para subirmos à eternidade, porque esse corpo que nós temos é um corpo corruptível. Receberemos umas vestimentas corporais incorruptíveis para nós estarmos diante do Senhor. Concluindo, quando o autor diz aqui que hoje o profeta é identificado, né, não pelas suas vestes, eu vou para a palavra e a palavra me diz que nós somos identificados pelos frutos do Espírito. Pela árvore se conhece o Espírito. Tem pessoas que pensam que enganam ao homem, engana Deus. Mas quando você olha para aquela árvore, você identifica os frutos, se realmente aquela pessoa ela é um servo de Deus, uma serva de Deus, que possa as pessoas se espelharem nela. Então, quando você olhar para uma pessoa, não se baseia tanto naquilo que ela fala. Se o que ela fala for compatível com os frutos e compatível com a palavra de Deus, você pode ser paradigma para todos nós. Aqui a respeito das perguntas, essa primeira pergunta, eu não concordei muito, em parte, com o autor. Quando ele diz, o que realmente Eliseu estava querendo de Elias quando pediu porção dobrada do seu espírito, ele faz uma pergunta. Então, a resposta é, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no lugar dele como profeta. Não! Isso aí nós não podemos concordar, porque o Eliseu já era profeta escolhido por Deus. Ele não pediu para ficar no lugar de Elias. Foi Deus que escolheu ele. Inclusive, nós falamos lá no 1 Reis 9,15, que Deus mandou ungir a Eliseu como profeta. Então, descarte isso aqui, que Eliseu pediu para ficar no lugar dele. Okay? Por isso que eu falo para os irmãos, o homem perfeito, nós precisamos estar de olho na palavra, para que a gente não concorde com tudo, ok? Nem comigo, nem com o Antônio Gilberto, que é um dos grandes teólogos da pentecostais. Nós precisamos estar igual os bereanos, olhar o que está escrito e olhar para a palavra. Esses são alguns itens que eu gostaria de acrescentar na nossa conclusão nesta manhã. Que Deus dê um feliz Dia dos Pais, juntamente com a família, aos pais, a irmãs que exercem o papel de pai, duplamente esse sacerdócio tão importante nos dias de hoje, onde a corrupção, em todos os sentidos, querem destruir a célula máter da sociedade, que é a família. Que Deus nos abençoe. Um bom dia e a paz do Senhor e um bom almoço. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, gratidão, pastor Edivaldo, que Deus o abençoe, continue abençoando a sua vida, seu ministério, que sempre tem nos trazido ensinamentos e edificações para as nossas vidas, assim como o irmão presbítero Euler e todos os professores que têm sempre se esforçado em estar aprendendo cada vez mais para transmitir a nós esses ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Pedidos de oração, vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, né? Continuar orando pela missionária Olinda, né? Ontem não estava bem, mas graças a Deus hoje está bem melhor, né? Por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles... Na hora do bicicleta para o ensaio, eu estava dando passo para ela cair, ia sair tudo, sabe? Sangue de fogo. Aí eu ainda esqueço os hinos, aí eu indo de novo do canto. Oi? Assim andando.
Não, filho, nada não, tô falando do hino. Não esquece, Léo, da lembrancinha. Amém. Deixa eu terminar de dar os avisos. Glória a Deus. Então, oremos aí por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que estão impossibilitados, né, de se levantar do próprio leito, em um leito de hospital, né, que continuemos orando pela recuperação de cada um deles e também pela salvação de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Logo mais à noite, às 19 horas, teremos culto presencial lá na igreja, no templo. Às 19 horas, culto da família. Amém? Hoje, culto da família. Glória a Deus. Aguardo todos os irmãos lá. Convide alguém para participar do culto. Amém? E desejo a todos também um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um. Que dê um bom almoço a cada um. Para a glória do Senhor, peço, aleluias, peço à irmã Dalva que faça a oração por esses pedidos e encerrando a escola bíblica dominical. Amém? Pode, Senhor, para os irmãos. Amém. Oremos, Senhor Deus eterno Pai. Nós te damos graças, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa lição, Jesus, desta manhã. Continua abençoando a cada um. Pai, queremos colocar diante de Ti esses pedidos que foram feitos, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro, meu Deus, de cada um. Pai, aqueles que se encontram no leito da enfermidade, que o Senhor possa ir, ó Pai Santo, com a cura, Jesus, com a libertação. Toma na palma das Tuas mãos a cada um. A nossa irmã Olinda, Senhor, que se encontra também enferma, sê com ela, derrama da Tua graça, dando a vitória, a saúde no poder do Teu nome. Pai, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, ó Deus amado, um dia, Senhor, debaixo da Tua graça, ser com cada um, abençoa o culto logo mais à noite. Pai querido de poder, derramando da Tua graça, abençoando a cada um dos Teus filhos que ali estarão presentes, derrama da Tua graça e ser conosco. No nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por tudo, no poder do Teu nome, ó Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Dalva. Que Deus continue a abençoar a irmã também, toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Todos nós dizemos amém.